Nós vamos aprender agora um exercício bastante simples de mindfulness que a gente chama de prática dos 3 passos. Para os exercícios de mindfulness, a gente não precisa de nenhuma postura, nenhuma posição do corpo especial. Só tem 2 regras. A primeira é a gente estar com o corpo estável, equilibrado, e a segunda está com o corpo cômodo. Então a gente pode fazer os exercícios em qualquer posição. Pode ser deitado, pode ser sentado, pode ser em pé, desde que a gente esteja confortável e estável com o corpo. Uma maneira também mais fácil da gente começar a praticar mindfulness é começar o treino com os olhos fechados. A gente pode treinar mindfulness com os olhos abertos também, mas para o começo, para o início do treinamento, os olhos fechados nos ajudam mais. Então eu vou convidar para esse exercício que a gente vai fazer agora juntos, que a gente busque uma posição mais confortável, mais estável. Como eu falei, pode ser deitado, pode ser sentado, pode ser em pé, e que a gente feche os olhos. Esse exercício, então, como o próprio nome diz, ele chama prática dos 3 passos, ele acontece em 3 fases. Ele pode ser um exercício bastante curto, como a gente vai ver, mas ele é estruturado para que a gente possa aprender a fazê-lo e depois incorporá-lo no dia a dia. Então a gente vai fazer primeiro, eu vou guiar vocês nesse exercício e depois vou explicar um pouco mais como utilizá-lo no dia a dia. Então a gente pode ajustar o corpo na posição que a gente escolher, fechar os olhos. O primeiro passo do exercício, a gente começa a notar as sensações ao longo do corpo, por exemplo, os pontos de contato do corpo com a cadeira ou com o chão. Podemos notar também alguma sensação ao longo do corpo que esteja nos chamando a atenção, ou, por exemplo, o contato da pele com a roupa. Podemos notar também se há algum sentimento, algum tom emocional presente. A ideia é que a gente apenas tome consciência, não precisamos mudar nada, apenas notamos o que está acontecendo nesse momento no nosso corpo. Podemos notar também se tem algum pensamento que está nos levando para outro lugar, para uma memória, para uma preocupação, para um planejamento. Então é como se pudéssemos fazer uma breve checagem, um breve check-in interno de como estamos nesse momento. Sensações físicas, sentimentos, pensamentos. No segundo passo do exercício, agora a gente começa a levar a atenção centrando na respiração. Não precisamos também mudar nada da respiração, apenas vamos acompanhando a respiração no ritmo que ela tiver. Uma maneira simples de notar a respiração é percebendo os movimentos que ocorrem. Então, quando a gente respira, há uma breve inflagem do corpo, o corpo infla levemente e desinfla. A gente pode ir percebendo esse movimento, também essas pequenas pausas entre um movimento e outro. Por 2 ou 3 respirações apenas. Simplesmente respirando de maneira mais consciente. E na terceira fase, terceiro passo do exercício, a gente volta a perceber o corpo por inteiro. A partir da respiração, a gente volta a levar a atenção para todo o corpo, notando todo o corpo novamente. Podemos notar também o ambiente que a gente está, os sons, a temperatura. E vamos voltando a abrir os olhos. Então esse exercício é o que a gente chama de exercício de 3 passos. Ele é também conhecido como exercício dos 3 minutos, mas não precisa durar exatamente 3 minutos. Pode ser 1 minuto, pode ser até menos de 1 minuto. E ele é uma forma estruturada da gente fazer uma breve pausa. A gente pode fazer, por exemplo, 3 vezes ao dia esse exercício.
Então, nesse treinamento, a gente vai fazer uma breve pausa para se perceber. Perceber as sensações físicas, os sentimentos, as emoções, algum pensamento que esteja nos levando para outro lugar. E depois se centrar na respiração, como se a gente desse uma pequena resetada na mente, centrando a nossa atenção na respiração e voltando a perceber o corpo e o ambiente como um todo. A partir dessa pequena pausa, a gente começa a ficar menos reativo, a gente começa a perceber melhor o que os fatores de estresse estão gerando no nosso corpo e na nossa mente. Então, se eu treinar isso com regularidade, né, então no começo é muito importante a regularidade, a disciplina, e não precisa de muito tempo, poucos minutos por dia, a gente começa a treinar essa habilidade para fazer essas pequenas pausas, em especial nessas situações mais difíceis. Então, situações no trabalho, situações com os familiares, momentos de mais estresse, a gente pode fazer essa breve pausa usando a respiração, a gente sai um pouco da reatividade, da impulsividade e pode ter uma resposta melhor naquele momento. Então, frente a um fator de estresse, então se sentir ameaçado, receber uma mensagem que a gente não goste ou numa relação, numa conversa, ao invés de ir para o embate, né, ficar reativo e impulsivo, a gente pode dar uma breve parada, pausa na respiração, no próprio corpo, notar o que está acontecendo em poucos segundos e evitar um comportamento que não nos ajuda, um comportamento disfuncional. Então essa é uma prática que para quem ainda não está exercitando Mindfulness pode ser uma boa entrada, um bom primeiro passo no mundo de Mindfulness, no mundo da atenção plena, e já é muito útil para a gente utilizar, em especial nesses momentos de mais estresse, os momentos mais desafiadores do dia a dia.